Lá em Hebreus, a palavra diz que nós fomos, os apóstolos, foram chamados para ser o escândalo para o mundo. Foram chamados, querido, para trazer o confronto. Sabe o que eu falo lá em São Paulo? Amado, se você tem um pai na fé, e você quer andar com ele sem ser confrontado, você errou o lugar. Se você quer ter um pai na fé, se você entendeu no espírito sua paternidade, e essa paternidade não for um confronto para você todos os dias da sua vida, você está caminhando errado. Porque o trilho que esse pai na fé tomou é o lugar da onde você vai caminhar, querido. E normalmente aquilo que mais te agride no teu pai na fé é aonde você precisa de mais cura. Aquilo que mais diz, né, meu pai na fé é isso, meu pai na fé é aquilo. Querido, vai ver internamente, orando em outras línguas, hora após hora. O Espírito Santo vai te revelar que aquilo que mais te incomoda é aquilo que mais te confronta em você. Paternidade foi chamada para tirar você de um lugar. Amados, um dia, eu era novinho na fé, eu era novinho na vida no Espírito. Eu conto isso sempre para minha esposa. E quando eu cheguei na vida no Espírito, eu disse, pastor Heber, está acontecendo isso na minha vida, assim, assim, assim. Você está comigo? Ele disse, eu estou. Eu disse, beleza, então vamos embora. E aí começamos a andar, eu comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas. E um dia o pastor Heber foi para um congresso em São Paulo e dormiu na minha casa. Você já levou seu pai para dormir na sua casa? Seu pai na fé? Quero convidar você, leve. Mas se prepare, querido. Porque é bênção, mas é confronto. E meu pai chegou para mim e disse, então deixa eu te falar uma coisa. O que você acha de abrir mão daquilo lá? Eu disse, uau. Não foi isso que você combinou comigo. Fiquei mordido de bravo, gente. Não, pai, não é isso que você falou para mim, não. Você disse que estava comigo, pai, isso e aquilo. E ele disse, mas ora por isso, querido. Ora por isso. Eu creio que é melhor você abrir mão disso. E eu briguei com ele 1 hora por telefone, porque ele estava indo para o aeroporto e eu brigando com ele. Aí ele pegou o avião, foi embora e eu continuei orando em línguas. E o Senhor falou comigo, vai abrir mão? Eu tenho algo melhor para você. E eu disse, eu abro mão. Amados, mas falando assim parece tudo muito fácil. Não foi fácil não, foi uma luta interna na minha alma, no meu corpo, profunda. Mas como eu disse, entre a dor e Jesus, eu fico com Jesus. E eu disse, eu entrego. E eu entreguei, amados. E 2 meses, 3 meses depois, Jesus mudou a minha história inteira. Não, eu vou dizer de novo, porque eu acho que você talvez nunca experimentou isso. Eu vou dizer de novo. E depois de algum tempo, Jesus mudou a minha história inteira de vida. Inteira. Decisões, querido. Decisões que tomamos quando andamos por fé. Agora eu quero ler com você uma coisa aqui importante. Por quê? Porque quando não entendemos e não nos edificamos ao ponto de construirmos um alicerce firme, nós corremos um risco, querido, de recuar na nossa fé. E aí vocês perguntam, e eu queria muito falar sobre isso com você. Talvez você, como eu, viveu áreas ou vive áreas em que recorrentemente
elas acontecem na tua vida. Pô, pastor, mas isso já aconteceu na minha vida tanto, não é possível. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te dizer isso. Porque vivendo em fé com Jesus nesses anos, eu aprendi isso. Tem um momento na nossa vida de fé, querido, que quando nós caímos, nos enfraquecemos e não conseguimos dar passos de fé em direção a uma área em qual o Espírito Santo está nos conduzindo a isso, nós caímos e voltamos para o ponto inicial de tudo isso. Por que as coisas voltam recorrentemente para nós? Porque nós chegamos em momentos em que nós não temos condições, nem alicerces de edificação, e nem uma alma curada para poder dar o próximo passo. Então nós recuamos, e o Espírito Santo com muito amor diz: eu tenho todo o tempo do mundo com você. Eu vou com você quantas vezes você quiser. Mas, amados, eu falo algo para minha esposa e para aqueles que andam mais próximos de mim. Não brinque com a tua alma. Sabe por quê, querido? Porque a gente gosta, às vezes, de nos mutilar. A gente gosta, às vezes, de ficar enfiando faca na nossa alma. Só que chega um processo da nossa vida, querido, que essa alma está tão machucada, que nós já não encontramos mais força para dar resposta para isso. Nós começamos a não escutar mais a voz do Espírito nos conduzindo a um novo tempo. Então, amados, não fique aguardando algo que está te machucando por várias vezes. Ontem o pastor Heber falou uma coisa aqui tão profunda. Querido, se for para morrer, morra crendo. Então, amado, se você tem dificuldade de romper numa área, eu quero dizer para você isso que foi ministrado sobre nós ontem: morra crendo, mas vá. Não pare nos processos. Não deixe com que o teu medo... Sabe, amados, tem uma coisa muito séria na nossa vida, que é as crenças limitantes. E uma das coisas que nós não sabemos lidar muitas vezes, porque não nos edificamos como deveríamos, porque não temos uma palavra, porque não usamos das práticas espirituais como algo que nos fortalece ao ponto de rompermos tudo isso. Mas nós começamos a entrar numa verdadeira loucura. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque as dores foram tantas, as decepções foram tantas, tomamos tantos caminhos errados, demos passos tão errados muitas vezes, que criamos para nós uma doutrina própria. Criamos para nós uma doutrina própria. Criamos uma crença dentro de nós, em que acreditamos ser vida no Espírito, mas na verdade é morte, querido, na alma. A nossa alma está morta, querido, cheia de dores, aonde nós precisamos caminhar por fé, para que essas cicatrizes de facada sejam estancadas. Nós precisamos de uma alma curada, querido. Nós precisamos de uma alma ganha pelo Espírito. A nossa alma precisa, querido, se apaixonar pelo Espírito e ser ganha por Ele. Porque a ordem das coisas, querido, assim como o noivo ganhou a noiva, o Espírito precisa ganhar a alma. Então, querido, o Espírito Santo quer curar a nossa alma, para que você possa dar o próximo passo. O Espírito Santo quer curar a nossa alma, para que a gente possa dar o próximo passo. Agora escute uma coisa aqui: o próximo passo nunca é numa área em que você domina.
Então se você está pensando numa área aí que você diz, não, vou dar, esse aí dá para dar. Não é esse que o Espírito Santo está falando com você hoje. Ele está falando com você hoje numa área em que você nunca conseguiu caminhar nessa área. Ele não está falando para você numa área em que você está pensando assim, eu vou dar espaço. Essa não é a área que o Espírito Santo está te convidando. O Espírito Santo está dizendo para você, é nessa área que você nem pensou. É aí que eu quero entrar. Porque essa área aí que você nem pensou, é a área que está morta. E eu preciso que o Espírito Santo entre, para que ele possa trazer vida. Querido, nós falamos de novidade de vida, nós falamos de nova natureza, mas para isso acontecer precisa haver o que o pastor Heber falou ontem, ressurreição, espírito de ressurreição. A nossa alma precisa viver. Amém, querido? Então nós precisamos focar nisso. Se nós não queremos mais problemas recorrentes na nossa vida, precisamos dar passos de fé nessa área, custe o que custar. Seja o preço que for, passe o tempo que passar. Porque, amados, uma coisa que eu quero transferir para você hoje, o tempo é você quem diz. O tempo é você quem diz. Porque se você perdeu o seu direito de ter direito nessa área, o tempo é hoje, o tempo é agora. Quanto mais houver resistência, quanto mais houver dor, quanto mais houver necessidade, mais tempo pode demorar. Porque, amados, para eu me edificar nessa área, muitas vezes é complicado. Porque quando eu me edifico, o Espírito Santo vai trazendo à luz, querido, o que está sujo. Vai trazendo à luz aquilo que está escuro. E muitas vezes nós não queremos nem tocar nesse lugar. Então não tem outra maneira a não ser cegamente, confiança plena, sem entender nada, sem saber de nada, sem ver o outro lado. Não tem outro jeito a não ser dizer, eu vou. Mas e se morrer? Eu morro crendo. Mas e o que vai acontecer? Eu sou curado, eu sou liberto, e eu vou andar em novidade de vida nessa área. Porque, querido, o Senhor está dizendo assim, eis que faço coisa nova, não percebes? Aleluia. Sabe por que às vezes nós não percebemos por causa dessas coisas? Estamos emaranhados, um monte de confusão na mente. Estamos num emaranhado de muitas vozes. Amados, tem áreas da nossa vida que Eli precisa morrer e Samuel precisa vir. Tem áreas da nossa vida, querido, em que o nosso sacerdócio, em que o desejo de morrer por Cristo acabou. E o Senhor e o Espírito Santo hoje está trazendo Samuel para esse lugar. Porque Samuel representa a voz de Deus falando novamente. Significa Deus restaurando um lugar onde a voz de Deus havia encerrado. E por quê? Porque você não ama Deus? Não, querido, porque tem tanto entulho em cima daquilo, que você não consegue se edificar ao ponto de arrancar aquilo, de deixar o Espírito Santo arrancar aquilo. Amados, porque não se engane, o Espírito Santo, ele é um condutor de caminhos e decisões certas, mas ele não faz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é decisão sua. O que você tem que fazer é decisão sua. Nem Deus e nem o Espírito Santo vai fazer o que compete à sua decisão de fé fazer. Amados, eu vou ler bem rapidinho aqui.
Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Amados, sabe o que representa esse textinho aqui, esse pouquinho que eu li? Representa um sofisma. Representa uma fortaleza dentro da nossa mente, muitas vezes. Sabe por quê, queridos? Porque tudo aquilo que coopera contra a verdade de Deus é uma sofisma, é uma fortaleza que se instaurou numa área. Então, amados, cuidado com a voz que você ouve. Porque tem uma voz, querido, de uma alma mal curada, que foi ganha pela carne, que foi ganha pelo pecado, que foi ganha pela religião, que quer dizer para você que o que Deus te disse que é seu, não é. Você consegue me entender, amados? Está todo mundo aí ainda? Amados, o diabo, a carne, o mundo, eles querem provar de que a palavra que Deus te deu não é verdadeira e não é para você. E o Espírito Santo nessa manhã está aqui dizendo para você, é para você e fui eu que te dei. E no sacrifício de Jesus ela está pronta para que você tome posse dela. Amados, e aqui continua dizendo, ela dizendo, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Preste atenção numa coisa aqui. Preste atenção numa coisa muito, querido, muito poderosa. Existem duas árvores. A árvore da vida, meu amado. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando não conseguimos, queridos, romper muitas vezes em fé em áreas da nossa vida, a necessidade e o tempo faz com que a ordem de Deus seja invertida. E deixamos de nos alimentar da árvore da vida. E passamos a nos alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que o diabo mais quer. Eu quero dizer para você da internet isso. Escute isso. Aquilo que o diabo mais quer é que os seus olhos naturais se abram. Sabe o que o diabo mais quer? Que os seus olhos naturais se abram. Sabe por quê, querido? Porque aí você começa a se apegar em tudo que é natural. E aí, a árvore que foi feita para você se alimentar, você passa a se alimentar de uma árvore que te dá conhecimento de tudo. E aí, sabe o que você começa a fazer? Procurar as pessoas que só te alimentam de coisas naturais, que embasam a sua tese de uma alma mal curada. Isso. Ligações almáticas. Lá em São Paulo eu digo, nós temos um radar tantã, querido. Pode ver, as pessoas que não têm cura na alma, elas se agrupam. Elas buscam umas às outras. Por quê? Porque a árvore que elas se alimentam é a mesma, querido. Sabe por que as pessoas rompem relacionamentos em geral? Porque elas acharam condições naturais para provar isso. Sabe por quê que muitos dos relacionamentos rompem? Porque começamos a nos alimentar dessa árvore, querido. Sabe por que muitas empresas quebram? Porque começamos a se alimentar dessa árvore, querido. Começamos a se alimentar de uma árvore que nos dá condição de elaborar e de fazer um relatório de
tudo que está acontecendo naturalmente. Então as pessoas chegam para você e dizem tudo que está acontecendo e você diz, é verdade. Amado, tudo o que Eva fez foi dizer, é verdade. E o veneno entrou. E todo um propósito da vida deles foi jogado para a rua. Amado, só o seu é verdade. Joga fora um propósito. A nossa graça, querida, é que Jesus Cristo, na sua eterna misericórdia, sempre vai atrás de nós e nos busca de volta. Mas é aquilo que eu disse, quantas vezes você vai voltar no mesmo ponto? Pode acreditar, querido, que vai chegar um momento desse ponto, em que você vai criar uma doutrina própria para você, para se embasar que esse é o ponto certo. E aí, querido, todo mundo vai chegar querendo ministrar o teu espírito. E não vai conseguir porque você abilolou. Você criou uma doutrina própria, aonde ninguém entra. Então, amados, eu quero dar um raio-x para vocês. Depois que aconteceu tudo isso, que Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, eles saíram e se esconderam. E no 10 ele diz assim, ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, Adão falando com Deus, porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Ontem o pastor Heber falou uma coisa que eu havia vivido igualzinho. Um dia eu estava no chuveiro, eu gosto muito de falar com Deus no chuveiro. O pessoal de São Paulo já sabe. E eu estava lá falando com Deus, mas reclamando de algumas coisas. Pô, porque essas coisas assim não acontecem, isso e aquilo, aquilo outro. Porque, querido, filho fala como quer com o pai. Mas também escuta o que quer do pai. Tá certo? Amém por isso? A gente tem liberdade para falar, mas ele tem mais ainda para dizer. E ele me deixou falar todo aquele monte de coisas e virou para mim e disse, Carlos, quem te disse que estavas nu? Quem te disse que estavas nu? Porque, meu pai, só a gente só sabe que está nu quando a gente se alimentou da árvore errada. Então, se você sabe dos seus problemas hoje, pode contar para todo mundo. Quero dizer para você, está na árvore errada. Como eu identifico, querido, como é que está a minha vida de edificação? Quando alguém encosta em mim, começa a perguntar e eu começo a falar do meu passado, das minhas dores, dos meus problemas, do que acontece no Brasil. Quando eu começo a fazer isso, querido, o raio-x está dado. A árvore que eu tenho comido e me alimentado é a árvore que me dá conhecimento das coisas naturais. Por isso que vida no Espírito, querido, a gente não engana. Basta você abrir a boca e a gente sabe onde você está no Espírito. Por isso que quando alguém vem conversar com a gente começa a ouvir e fala, ah, tá. Às vezes minha esposa fala, amor, a gente não pode julgar. Amado, uma coisa é julgar o que você não sabe. Outra coisa é ajudar aquilo que o Espírito disse da vida do irmão. É tirar ele da cova. É tirar ele do engano. É dizer para ele, ei, vem cá, a árvore é outra. Vem cá, fião, vem cá, vem cá, vem cá. Come dessa.
Uma coisa que o Espírito Santo está dizendo para vocês hoje. Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Amados, quando eu escutei isso do Senhor, eu me senti profundamente amado. O Senhor não criou você para saber dos seus problemas. O Senhor criou você para se apossar dos presentes e surpresas que Ele tem para você. Amados, tem gente aqui que está tão emaranhada na sua condição de nudez, que não consegue desfrutar do Éden e da árvore da vida que Ele deixou pronta para nós. E eu quero dizer uma coisa para você e com isso eu termino. Pare aqui. E recomece da onde você tem que recomeçar. Não crie para você roupas naturais para cobrir o seu corpo. Porque Adão e Eva, querido, foram cobertos por uma roupa natural. Amados, entenda uma coisa. Elias teve que passar um processo todo de fé para trazer chuva. Mas o grande problema da chuva falava sobre uma mente dividida. O grande problema da chuva não era a chuva. Era a mente dividida do povo, que não sabia se cria nas promessas de Deus ou nos deuses de Baal. Deus levou Elias de Querite até o Monte Carmelo, querido. Fazendo o firme fundamento da vida e da carreira de Elias, para que a chuva pudesse vir. E ao mesmo tempo estava cuidando daquele povo, para que a adoração a um único Deus fosse restaurada e a chuva pudesse vir e curar a fome e a escassez. Eu quero dizer para você, o Senhor está acabando com uma mente dividida. Você está preocupado com quantas pessoas têm no ouvir e crer? Não, querido. O Espírito Santo está te dizendo uma coisa. O Espírito Santo está procurando por dois que não tenham uma mente dividida e que creiam 100% nas promessas e naquilo que Ele falou. Porque com dois, querido, nós vamos mudar uma geração. Porque não existirá um só passo, um só chamado, em que nós ficaremos presos no nosso medo ou numa mente dividida que não crê. Chegou o tempo, querido, não de igrejas. Chegou o tempo de loucos. Chegou o tempo de kamikazes. Chegou o tempo de uma geração profética. Chegou o tempo de homens e mulheres valentes, cheios do poder de Deus, com uma mente renovada, transformada, pronta para trazer à existência aquilo que o Senhor falou. Vem para frente, geração eleita. Vem para frente, geração eleita. Vem para frente para um tempo profético na sua vida. Assim como veio chuva com Elias, se prepara, mas não abre o guarda-chuva não. Porque hoje você vai tomar essa chuva toda. Hoje a chuva vai cair. Pantoja, hoje a chuva vai cair nesse lugar, querido. Já está caindo. Chorialabalabai. Solta a tua boca e vai orando em outras línguas. Solta a tua boca, você que está em casa.
Querido, eu lamento que você não está aqui, mas o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí na tua casa. E não importa o que você falou, nem o que você fez, importa que você está aí com a gente. Você aí na tua casa, você está com a gente, querido. Então creia que é para você também. Você consegue orar em outras línguas. Você consegue orar como aquele que não tem uma mente dividida. Ei, caramba, mais perto do monte, mais perto da face do espanto. Vamos, querido, vamos, porque a chuva está chegando. Vamos, porque é um tempo novo, uma mente nova. Mais perto, Ei, caramba, mais perto deixa da assim. morte. E o medo quer me parar. Vem, Mais vem, 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 perto vem, vem. do monte, mais Vem, perto vem, vem, da face do espanto, Isso! com o peso da Isso! glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. E o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. É você, Mas a fechada é você. é Dá tua mão aqui, meu irmão. sobre você. Quero declarar sobre a vida de vocês um tempo novo, Mais tempo de fogo perto consumidor, do monte, tempo de mais libertação, perto tempo de da liberdade, face, tempo de espanto, tempo em que o com Senhor leva peso vocês em da lugares que vocês jamais imaginaram. É um tempo novo, um tempo que pode até dar medo, mas eu quero dizer como profeta de Deus, vai com medo mesmo, porque o Senhor está à frente disso, porque o Senhor chamou vocês, querido, e talvez vocês acharam que não ia dar tempo, mas eu quero Então me dizer, é tira o agora! medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu É isso! e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. é tudo sobre você, e eu também vou subir. A sobre a tua vida, minha irmã. tempestade é você. Você vai voltar para a tua terra diferente. Você vai voltar incendiada. E o vento Você vai voltar forte cheia de autoridade. e o que Algo me que faz você tremer as nunca pernas. viveu. Porta aberta é você, mas A a fechada é você. é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte. Vento forte é você, E o que me faz tremer as pernas. porta aberta é você, mas a fechada é você. Ainda É que seja em tudo sobre você. Amém. Não queremos ver do céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Eu também. Se não queremos e não queremos ver do
céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu e não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Amém. Sim, e não queremos ver no céu. Queremos ver Yeshua. E faz chover. E faz chover. E abre as comportas do céu. E faz chover. Tempo novo na tua vida. Sim, ora vem. E abre as comportas. Tempo de dar passo, Senhor. Você jamais imaginou que daí. E faz O Senhor te dá força. O Senhor te dá condições para você vencer. Tudo que tiver que e abre as comportas. Olha aqui, não, fica aqui. E se pedimos, e Eu se declaro para pedimos, vocês que o Senhor está dando Jesus autoridade, força como e chuva. ousadia para que vocês possam tomar os passos que Ele tem falado no íntimo. Clame, se Eu declaro que um tempo pedimos. novo está sendo liberado hoje sobre a casa. Ei! Então clame por Ele. Faz chover. E abre as comportas do céu. E faz chover. E abre as comportas. Aleluia. Levanta a tua mão. Ora em outras línguas, querido. Shekaralá. Ora alto. Ora alto. Abre a tua boca. Ora em outras línguas. Enche esse lugar de adoração. Shekaralá balabá chorelele querele. Mãos levantadas. Autoridade liberada. Recalabalabai, recebe aí a autoridade revelada, a autoridade liberada sobre a tua vida, para você ir aonde você tem que ir, para você liberar o que tem que liberar, para você conquistar o que tem que conquistar. Liberado, unção, querido, unção de Deus, para que você tome posse de tudo que Ele te deu, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos por aqueles que estão em casa, por aqueles que não estão aqui, Senhor. Nós derramamos a bênção do Senhor sobre eles. Declaramos um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de transformação e de unidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Amados, escuta aqui um pouquinho. Hoje, 8 horas da noite. Se o fogo pegou à noite, querido, misericórdia. 8 da noite. Espero todos vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Amém, paizão. Tem almoço para quem deixou o nome lá. E não sei se pode quem não deixou também. Mas glória a Deus por isso. Amo vocês, glória a Deus. Deus abençoe, uma boa semana, bom final de semana. Graça aí!
Apocalipse fala de um povo que são os seguidores do Cordeiro para onde ele for.